Olá, sejam todos bem-vindos. Mais um encontro aqui do nosso projeto Cuidar de Quem Cuida, um trabalho em parceria do Instituto Saúde Única e o Instituto Jarita Vijaya. Eu sou Trícia Murta, faço parte do Instituto Saúde Única e estou aqui para dar as boas-vindas. Bom dia, boa tarde e boa noite para aqueles que nos virem posteriormente, né, aí no canal, nos canais do YouTube. E vamos dar início à conversa, né, à nossa partilha da noite de hoje, com um tema muito importante, falando sobre a importância das redes, dessa rede de apoio. E lembrando sempre que o nosso projeto Cuidar de Quem Cuida começou justamente com isso. Tem muitos protetores independentes, ou mesmo pessoas que trabalham, atuam em associações de proteção animal, também tem veterinários, e profissionais até das prefeituras que lidam com defesa animal e que encontram, né, no sofrimento dos animais o motivo para o seu próprio sofrimento. E muitas vezes essas pessoas se encontram sozinhas, podem não estar sozinhas por não fazer parte de um grupo, alguma coisa assim, mas porque não tem essa abertura para conversar com outras pessoas, né? Podem achar estranho, ou às vezes quando a gente fala sobre a perda de um animal, sobre a dificuldade com o animal, quantas pessoas que incompreendem isso. Então, para essas pessoas que se sentem sozinhas ou que estão realmente sozinhas passando por essas questões, a gente está aqui para fortalecer essa rede, para sermos uns para os outros essa nossa rede de apoio e nos fornecer esse apoio mútuo, porque aqui no projeto a gente tem sempre uma roda de conversa após nossa palestra introdutória, né? E a gente tem a oportunidade de nos reconhecer nas questões que os outros trazem, né? Muitas vezes a gente está carregando um fardo tão pesado, um problema tão difícil, e que a gente não consegue pensar em uma solução. Mas tantas vezes que a gente vê quando outra pessoa nos traz o seu problema, que a gente às vezes desconfia que é maior do que o nosso, a gente pode perceber que é maior do que o nosso, e a gente tem sempre a capacidade de dar uma ideia, de trocar uma sugestão, né? Trocar uma ideia e tudo. E às vezes a gente pode ter passado por alguma coisa e a gente consegue, através dessa rede, né? O meu problema hoje está muito complicado, eu não consigo sair dele. Mas o problema que o meu colega me trouxe, às vezes eu já passei por ele e consigo dar uma opinião e consigo ajudar essa pessoa. Da mesma forma que outra pessoa pode dar uma opinião, pode dar uma luz, trazer uma luz para me ajudar com as minhas questões também. Então, hoje a gente vai falar sobre a importância dessas redes, né, sobre nos apoiarmos e principalmente sobre a gente entender que não estamos mais sozinhos, que a gente tem o apoio que precisa e que a gente pode ter um apoio maior que a gente vai oferecer, vai apresentar aqui no decorrer da conversa. Eu gostaria de passar a palavra para a Camila Marques, a nossa veterinária e psicanalista, que vai trazer para a gente, né, mais informações sobre o tema da noite de hoje. Bem-vinda, Cá, a palavra está com você. Boa noite, boa tarde, bom dia para todos. Que alegria podermos estar aqui. Eu até ia perguntar para a Trícia qual é o número já da nossa palestra. A gente está aí firme e forte, junho. Então a gente começou, acho que é a oitava, se não me engano, né? Que a gente começou o ano passado. A gente está em 2026, então, assim, muito feliz pela possibilidade de a gente continuar e hoje falar de um lugar vivido, tá? Estou vivendo esse processo que é a rede de apoio quando a gente fala não somente em animais. Mas quando a gente fala de doença, quando a gente fala de vulnerabilidades, quando a gente fala de imprevistos ou acidentes, na proteção animal, por exemplo, acidente pode ser você escorregar e cair, uma mordida que você leva, uma gripe que te deixa de cama. E aí? O que que vai acontecer? Quem que cuida? Quem que eu chamo? Com quem eu deixo uma cópia da minha chave? E mais do que isso que a gente está falando dos bastidores. Eu, como doula da morte, posso trazer com muita sabedoria uma coisa que eu venho aprendendo com aqueles que estão terminando a vida, que é, no final, não tem preço.
Não é quanto gastou no veterinário ou o que eu tenho. No final, são coisas básicas que importam. Então, vocês e eu e todos nós que temos muitos animais e que estamos nos ouvindo aqui, que a gente possa fazer o nosso plano de morte, no sentido de que, se aconteça alguma coisa comigo, os meus animais sejam destinados. Ou será que vão entrar na sua casa e tacar uma bomba ou abrir e soltar todos os animais? Porque isso pode acontecer sim, e já aconteceu sim, principalmente no caso de protetores que trabalham com animais silvestres ou com felinos. Porque ainda se tem aquela coisa que o gato se vira, né? O gato se vira, pássaro voa, só que não é bem assim. Então é sobre isso que a gente vai falar. E mais do que isso, sobre a gente colocar nesse momento, até os nossos institutos, né, Tri? Instituto de Saúde Única, Instituto de Artavijaya, eu tenho um super programa de terapia ao alcance de todos. A Trícia tem um monte de questões e grupos de estudo para que a gente possa formar uma comunidade coesa que possa se ajudar com essa verdade que é tão difícil e que os estados de vida e as questões de saúde e doença podem nos visitar, e aí como que eles ficam? Então, a rede de apoio é um sistema colaborativo de pessoas ou grupos que compartilham recurso, tarefa e suporte. As ONGs, normalmente, têm mais de uma pessoa. O grande ponto de ONG e instituição é que muitas vezes essas pessoas são variáveis. E algumas pessoas são planta, que a gente chama, né? Que só tá o nome lá e não faz. E tem sempre uma, duas, três que estão lá, pau pra toda obra, fazendo as coisas. Mas quando a gente fala em rede de apoio, é essa definição que a gente tem. E na proteção animal, ela vai evitar o esgotamento físico e mental dos cuidadores, garantindo a sustentabilidade de resgate, manutenção das castrações, do trabalho de educação ambiental, promovendo o nosso contexto e conceito de saúde única, onde saúde humana, animal e ambiental estão correlacionadas. Qual que é o grande ponto para a gente olhar? Para que a pessoa, porque eu não sei vocês que estão aqui, né? Quem for assistir depois comenta o vídeo, aqui a gente vai ter esse momento de falar, mas eu demoro para perceber que eu estou cansada. Você vai trabalhando, vai fazendo, aí depois você percebe. Comigo ontem mesmo eu tinha que corrigir umas provas, eu fiquei aqui, fiquei, nossa, tô com sono. E quando eu fui ver, era 3 da manhã. Eu nem percebi que eu tava nesse lugar. Então é uma coisa para a gente poder olhar o quanto muitas vezes a pessoa tem lá 10, 20, 30 animais, tem os trabalhos, tem que levar um, leva outro e não percebe. Então dá uma espécie de burnout nessas pessoas. E é aí que está o grande ponto. Se isso está acontecendo comigo, será que é porque eu tenho dificuldade de delegar? Então, eu faço perfeito e ninguém faz a perfeição. E isso na proteção animal é muito mascarado naquele discurso. Ah, ele só gosta de mim. Ah, esse gatinho, esse cachorrinho só come comigo. Ah, mas aquela pessoa que foi lá fazer, meu, ela não tirou o pelo que ficou no canto. Como é que eu vou chamar ela? Olha, aquela pessoa que foi lá, poxa, o cachorro rosnou para ela. Então, temos isso também. A resistência de entrar e de pedir ajuda e essa partilha, que vai continuar no nosso grupo de Reiki depois, ela fez eu refletir muito sobre a minha própria vida, que está num processo de mudança, e o quanto ao mesmo tempo é importante a rede de apoio, mas também muitas vezes é importante, quando a gente está nesse lugar, o que eu chamo de autoanálise e autoconsciência, para você observar quantos animais você aguenta, real, assim. Como está a sua saúde? Como está a sua conta bancária? Como está a sua casa? Porque muitos de nós, na seara dos animais, acabamos virando um pouco acumuladores também. Acumuladores de várias coisas. Roupinha que você ganhou, remédio, potinho, caminhas, cobertorzinhos. Então, como que é isso para você? E é sobre isso que a gente precisa conversar. Por isso, pensem a respeito. Quem está ao vivo já vai colocando aí no chat, que a gente vai ter nossa roda de partilha. E quem está assistindo online, pode comentar esse vídeo. Então, o que que é essa rede quando a gente fala em proteção animal? Primeiro, a gente tem a união de voluntários, de ONG, de clínica veterinária, de tutor da comunidade. Então, essa beleza e até uma fantasia, se a gente pensar nos fatos reais do hoje, diz que
traz a possibilidade da rede de apoio, dividindo os custos, os lares temporários, transporte para consulta e doação de ração. Por que que eu falei de fantasia, doutora? Por que que você está falando disso? Porque hoje existe uma coisa muito louca nas redes sociais e tudo, que é a questão do modismo. Então, às vezes, a pessoa vai, ou porque alguém que ela gosta tá lá, ou porque quer tirar foto, quer aparecer e não necessariamente tem a demanda dos animais. Então, normalmente em ONGs, a gente tem aqueles que são os pilares que estão realmente lá pela causa, que estão dando a cara a tapa, como a gente fala, e outros que estão lá no voluntário, indo e vindo e fazendo todo esse movimento. Por isso que é um tema bem legal para a gente conversar. Porém, a rede de apoio, ela vai trabalhar uma forma muito legal, porque ela garante que todo o nosso trabalho não dependa exclusivamente do esforço e do dinheiro de uma única pessoa, que sem ela os animais fiquem vulneráveis, faltem recursos e, claro, os protetores eles correm risco de adoecimento físico e mental. Aqui no nosso grupo, nós temos protetores que têm ONGs, já passou por aqui protetores independentes que cuidam de animais errantes, já passou por aqui médicos veterinários e também aqueles que são tutores, porque o grupo é aberto para todos. Então, quando a gente pensa nisso, a gente vai olhar para uma coisa bem interessante e real, que de repente o esforço e o dinheiro, sendo só meu, como é que vai ser? Quais que são as minhas fontes de dinheiro? E de alguma forma também, como é que fica quando eu adoeço? Qual o número de animais de dependentes que eu tenho? E como é que eu faço esse processo? Claro, hoje a gente está em 2026, então a sua rede de apoio pode ser um comedor automático, um bebedouro automático. Pode ser, existe, eu nunca vi no Brasil, mas eu vi na internet uma caixa de areia automática. Eu achei fantástica. Parece um globo que entra e aí o gato faz o cocô lá, alguma coisa, ele já gira. E é muito interessante. Então, existem várias formas, a gente valoriza e está falando bastante aqui da rede de apoio humana, mas a gente também tem a rede de apoio dessa tecnologia que está aí para nos ajudar. Então, por isso que é uma coisa muito interessante. Aqui em casa, por exemplo, meu grande problema está sendo as galinhas, nem o resto. Porque as galinhas parece que quanto mais eu dou, mais elas têm fome. É impressionante. De manhã eu vou lá e ponho comida, aí de repente se eu vou à tarde, elas estão lá tudo com fome e o meu quintal tem plantinha, tem minhoquinha, tem insetinho, e elas estão lá naquele lugar. O gato e cachorro é tranquilo. Eu até vou ficar fora uns 2 dias. Eu falei, meu, eu vou ter que achar alguém para cuidar das galinhas, porque o resto fica. Então, como é que a gente vai habituar? Como é que é a nossa realidade? Quem é que você chama nesses casos? Se não chama, a gente vai conversar e vai tentar trabalhar sobre isso. Então, se a gente pensa em protetor de animal especificamente, será que um pode ajudar o outro? Então, para a gente evitar a sobrecarga, nós podemos sim adotar colaboração e práticas que vão ser estruturadas no Colab. A gente tem muito collab na internet, algum protetor põe lá e você reposta e tudo, mas quem de fato ajuda o outro? Criando, muitas vezes, formas de revezar os lares temporários fazendo transporte, fazendo vaquinha e arrecadação, fazendo banco de ração e de medicamentos. Então, aqui eu estou nesse lugar, a Miriam, minha colega Vete, também estava montando esse movimento e trazendo como esse nosso grupo, o apoio e escuta e acolhimento para evitar essa exaustão emocional que acontece. Porque normalmente quando a gente chega nesse pico, que é o pico que a gente chama de patológico, que é ruim, ele acontece porque eu tenho muito amor. Então eu quero muito ajudar, eu tenho um certo apreço, e aí eu vou muitas vezes extrapolando. Então por isso que a gente precisa olhar para esse lugar, cuidar realmente de nós mesmos, para a gente poder seguir nesse ponto. Então os impactos reais para a saúde única, quando a gente fala desse termo tão especial, é que a rede de apoio ela vai impactar muito, pensando na questão das zoonoses, do controle populacional, da vacinação, vai trabalhar o equilíbrio ambiental de forma geral, dando a possibilidade de dar um ambiente
favorável até para os animais errantes, animais que vivem com é, humanos em situação de rua, por exemplo. Esses dias eu estava passando, eu moro aqui em São Bernardo, e aí eu estava passando no Farol e vi uma graça. Eu vi um morador em situação de rua, ele tava com um cobertor nas costas, andando, né, na calçada, e atrás dele vinham dois cachorrinhos com roupinha atrás dele, assim, soltos. E aí você fala, cara, é um ambiente luxento, é muito, muito dinheiro. Não é. É o amor, é a presença que vale. E isso é extremamente importante. E claro, onde é que a gente vai buscar ajuda? Existem programas de políticas públicas, ainda estamos bem pouquinho engatinhando, mas existem sim nas prefeituras para a gente olhar. Precisamos seguir os eventos e falar sobre isso e sempre atuar como uma rede de apoio íntegra que preza pela vida de forma geral e que não julga aquele que está indo e que está no seu limite, porque é sobre isso. Muitos de nós ouvimos quando criança que a gente tinha que ser forte. Muitos de nós nos sensibilizamos com a morte ou com questões dos nossos e do outro. Mas o grande ponto de coragem é entender que às vezes a gente não vai dar conta. Às vezes a gente pode chegar no nosso limite. E a partir do momento que eu tenho consciência disso e que isso ainda não está acontecendo comigo, que bom, vou lá buscar minha rede de apoio. Quem vai ser? Quem que a gente chama? Hoje a gente tem muitos profissionais. Ai, desculpa, gente, minha gata. Caraca, peraí, ela enfiou a unha na minha calça. Caraca, desculpa. Então, tem muitas profissionais que atuam com pet sitter, que vão lá, que cuidam, muitos estagiários na parte de veterinária. Tudo isso é possível para poder ajudar. Muitos estão realmente buscando lugares para ajudar. Não necessariamente, claro, a gente não pode falar por todos, então tem o lado bom e o lado ruim, mas são redes de apoio que vão estar ligadas a uma causa. Porque eu brinco até aqui em casa, eu estou num processo pessoal de adoção. Então, para quem não sabe, estou adotando 3 crianças e isso está sendo uma adoção solo, está sendo visceral para mim. E eu percebo que, às vezes, a rede de apoio ajuda e às vezes ela atrapalha também. As opiniões alheias atrapalham. E é por isso que muitos protetores que têm animais que estão nesse lugar acabam afastando e vivenciando a vida solo. Só que aí que tá. Muitas vezes a nossa rede não vai ser sanguínea, gente, vai ser feita de pessoas que a gente vai acumulando, vai conhecendo ao longo da vida e que muitas vezes não precisam estar presencialmente com você. Hoje a gente tem as redes que estão aí e nós aqui somos um grupo dessa forma. Então, eu encerro a minha fala passando para a Trícia fazer o encerramento dela, convidando cada um de nós a refletir sobre a nossa vida, como a gente tem lidado com ela, o que que a gente espera dela, com a certeza da finitude da vida e dos estados de espírito e corpóreos mesmo, entendendo que hora você vai ficar bem, hora você vai ficar doente. Eu mesmo assumo aqui sem problema, esse vídeo vai para a parte pública e eu preciso, estou limpando aqui o escritório e tudo, e preciso limpar a gaiola dos meus pássaros, por exemplo. Então, são coisas que parece que não, mas às vezes entram pra gente com uma autocobrança, entram pra gente num lugar de que, nossa, eu estou fazendo maus tratos na minha casa. E, gente, não é sobre isso. É sobre a gente entender que somos seres humanos. Ora a gente vai estar bem, ora a gente vai estar mal. E se esse mal ficar, às vezes, percorrendo um grande período da sua vida, sinal de alerta, peça ajuda. Eu estou aqui, a Tri também tá, e é sobre isso. E que sejamos nós uma rede de apoio, um ajudando o outro, um auxiliando o outro, e que cada um de nós busque essas outras pessoas onde quer que a gente esteja e filtre. Muitas vezes eu não busco porque eu só levo tapa na cara, só tô recebendo limão. Então, espreme esse limão e vamos fazer uma limonada. Quero agradecer e com você agora, Tri.
Gratidão, Cá. Foi bem esclarecedor, foi bem amplo, né? Apesar de ser uma pequena conversa, mas a gente consegue aprender sempre alguma coisa um pouquinho além daquilo que esperava do tema. Como a Camila colocou, né? Para a gente que tem o grupo nosso grupo de apoio do projeto Cuidar de Quem Cuida, nós vamos colocar lá uma lista de informações sobre os projetos, terapias que o Instituto Jarita Vijaya pode oferecer, né? Tem muita coisa acessível, porque às vezes a gente pensa em, se eu vou fazer terapia, é uma coisa que eu tenho que fazer com constância, é um compromisso financeiro que eu vou ter por muito tempo, né? Então eu não vou ter dinheiro para isso, mas se a gente entender que tem terapia, né, várias terapias e ao alcance de todos, a gente consegue chegar lá. Né, a gente consegue tirar, lembrar sempre que tem que tirar esse minutinho do dia, eu tenho que ter uma ocasião da minha semana para cuidar de mim, né? E a gente vai estar aqui sempre lembrando isso. Para quem estiver assistindo pelo YouTube, que quiser entrar em contato, né, já dá para conversar, para chamar lá, né, como vai estar no YouTube do Instituto Jarita Vijaya, já pode chamar e perguntar pelas terapias ao alcance de todos. Pode chamar a gente também do Instituto Saúde Única no WhatsApp. Para quem já está no nosso grupo do projeto, a gente tem um WhatsApp exclusivo do Instituto, que a gente está sempre conversando com as pessoas lá, que é o 33 99122 6214, né? Pode chamar em off, porque para além do grupo deste projeto, a gente tem um grupo de apoio que tem, assim, em sua maioria, protetores esparramados no Brasil inteiro. Essa semana mesmo, tem muitos lugares que estão sendo afligidos violentamente pelo frio, uma onda de frio, uma frente fria horrorosa, e tem umas pessoas que estão sendo extremamente preocupadas porque não estão conseguindo agasalhar adequadamente seus animais. E às vezes chega nesse grupo e pergunta, né, como é que vocês estão fazendo? Né, eu tenho umas casinhas assim, mas está acontecendo assado, coloco paninhos, caminhas, eles estão rasgando, né, que cães é complicado para isso. E a gente tem essa rede que troca isso também. Para além disso, esses nossos grupos de apoio do Instituto Saúde Única, para além do grupo do projeto Cuidar de Quem Cuida, né? A gente investe muito em conhecimento, em entendimento, em cursos, para entender. Eu sou protetor de animal, qual é que é o meu papel na sociedade? Né? Qual que é a minha responsabilidade? O que eu tenho que cobrar do poder público? Como eu posso ter acesso a políticas públicas? A Camila colocou que muitas vezes pode ter algum programa que pode assistir a esse protetor, mas eu nunca soube disso, eu não sei como acessar. Recentemente, a gente tem falado nas nossas redes sociais do Instituto Saúde Única sobre a responsabilidade do Estado com relação aos animais que não tem um tutor, não tem um responsável. E se eu estou salvando, estou resgatando, estou tratando, estou cuidando desses animais que não são a minha responsabilidade, mas se tornaram a partir do momento que eu trouxe essa responsabilidade para mim, como que eu vou acionar o poder público para me ressarcir quando for o caso, como que eu vou analisar. Então, a gente tem essa rede de apoio, esse suporte, essa informação, e a gente procura estar colocando, né, orientando os protetores a fazerem cursos, capacitações, a aprender a se empoderar. Através do conhecimento é que a gente vai se empoderar, e empoderados a gente consegue ajudar muito mais animais e muito mais pessoas. Tem um pensamento que fala assim, que duas pessoas vinham pela estrada, cada uma trazia um pão. Essas pessoas se encontraram, trocaram um pão e cada uma foi embora com um pão. Em outra situação, vem duas pessoas andando pela estrada, cada uma trazia uma ideia. Essas pessoas se encontraram, trocaram as ideias e cada uma foi embora com duas ideias. É mais ou menos isso que a gente está fazendo nesse grupo de apoio do projeto Cuidar de Quem Cuida. A gente, assim, eu estou precisando de ração. Então, se uma de nós chega com um pacote de ração e outra pessoa tem um pacote de ração, a gente consegue trocar um pacote de ração, todo mundo fica. Quem estava com nada continua com nada, quem estava com um pacote de ração continua com um pacote de ração, não resolveu o problema de ninguém. No entanto, a gente pode conversar, pode trocar essas ideias e a gente pode crescer com isso, né? Até quem só está lá no grupo, nem estava na conversa, aprendeu alguma coisa. Então, a gente deixa esses nossos canais à disposição para a gente usar mesmo, vamos conversar. Infelizmente, a gente não consegue nos ajudar mutuamente financeiramente,
mas está todo mundo correndo atrás, de rifas, de outras ações, para angariar alguns recursos, de projetos, de captação de recursos por aí, aquele apoio que não tem preço, esse a gente tem lá. E acho que através desse apoio, dessa troca, né, desse suporte emocional que a gente conseguir ter, isso vai nos dar força para não cair, né? Porque se eu cair, quem é que vai cuidar desses animais? Então, enquanto o recurso não chega, enquanto eu não conseguir fechar aquela conta da casa agropecuária, da clínica veterinária, quem é que vai me suportar, né? Vai me apoiar, vai me dar esse suporte durante esse período, né? Então, nós estamos aqui para isso. Não conseguimos oferecer tudo que todos precisam, mas a gente entende que esse é um básico muito importante. Nós estamos muito felizes de estar aqui já no 8º mês, né, Camila, fazendo, né, apresentando, trazendo esse projeto e promovendo essas rodas de conversa. Então, quem está assistindo pelo YouTube, que ainda não conhece, chama lá no Instituto Jarita Vijay ou chama a gente no Instituto Saúde Única e vem fazer parte desse projeto com a gente. E vem chamar também outras pessoas que conhecerem, que podem se beneficiar, né, dessa troca que a gente promove aqui. Gratidão a todos e até o nosso próximo encontro.